Aleluia, glória a Deus, aplaudam ao Senhor. Você está na casa do seu protetor, aquele que nunca te abandonará, aquele que nunca falhará, aquele que sempre virá em teu socorro. Você que nos assiste também, o Senhor é o seu protetor e Ele vai vir em teu socorro a hora que você precisar, porque Ele é o seu Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus que nós estamos de volta. Meu coração está feliz hoje, meu coração está muito feliz, porque nós estamos aqui adorando ao Senhor. Nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus e não tem nada melhor do que isso, amém? Antes de eu trazer a palavra para vocês, eu quero dar os recados. Nós teremos batismo nas águas dia 25 às 11 da manhã. Batismo, dia 25 às 11 da manhã. Se você ainda não se batizou, não perca essa oportunidade. É um ensinamento do Senhor, é um mandamento. Ele diz que todo aquele que crer deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então venha e se batize. Entre em contato conosco através das redes sociais, através do nosso aplicativo. E não perca esta oportunidade. Domingo agora nós teremos a celebração da família às 18 horas. Presencial, às 18 horas. Quinta-feira, celebração de milagres, às 20 horas. Quinta-feira próxima nós voltamos ao normal. Tá certo? Às 20 horas. Hoje, nós começamos o culto às 18 e ele vai ser retransmitido às 20 horas, como na semana passada. Glória a Deus. Podem se sentar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra, porque Deus falou muito comigo. Quando eu soube que eu ia ministrar, de cara, o Senhor me deu essa palavra. Me deu esse trecho. E eu fui, e eu montei a ministração, mas não era aquilo que Deus queria. E eu ia falando com Deus, e Deus ia falando comigo. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Nós estamos no mês do sacrifício. E hoje eu vou falar das bênçãos de sacrificar ao Senhor. A palavra sacrifício, gente, traz assim uma ideia, um sentimento que não é muito bom, né? Sacrifício, que dor, que sofrimento, que terrível sacrificar. Parece algo terrível. Mas a gente vai aprender aqui que sacrifício é bênção. Sacrifício é algo grandioso. Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias através do sacrifício. Sacrifício não é dor, sacrifício é amor. Hoje, eu creio em nome de Jesus, que no final desse culto você vai ter uma ideia diferente do que é sacrificar. E eu digo isso por mim, porque no começo da minha vida, do meu caminhar com o Senhor, quando eu vi uma ministração de dízimo que falava, traga uma oferta de sacrifício, eu ficava assustada. A palavra sacrifício me assustava. Quando eu trouxe essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu creio que Ele não ficou feliz até que eu cheguei nisso. O que de fato é sacrificar. Em 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de um homem chamado Eucana. Eucana era de Ramataim, da região dos montes de Efraim. E ele era casado com duas esposas, Penina e Ana. Muitos conhecem essa história. Penina havia dado filhos a Eucana, mas Ana não. Ana era estéril. E todo ano, Eucana saía de sua cidade e ia para a cidade de Siló. E lá,
ele e a família dele adoravam ao Senhor, sacrificavam em adoração ao Senhor. Sacrificavam em adoração ao Senhor. E todo ano, quando ele fazia isso, a palavra de Deus diz que ele dava a cada membro da sua família porções para sacrificar. Ele dava para Penina, ele dava para os seus filhos e para as suas filhas. Ele ensinava os seus filhos que sacrificar ao Senhor era bom. Nós temos essa resistência para sacrifício porque a gente não aprendeu isso de pequeno. Eu não aprendi, pelo menos. Mas ele ensinava isso aos dele. Mas para Ana, a palavra de Deus diz que ele dava uma porção maior. Porque ele amava Ana. Ana era diferente. Como Jacó amava Raquel, era o amor da vida dele. Mas Ana não podia ter filhos. Ana era estéril e sofria muito por causa disso. Ela queria realizar esse sonho. Você tem um sonho? Quem aqui tem um sonho que ainda não se realizou? O quanto, de fato, você quer esse sonho? O quanto isso é importante para você? Talvez você pense que o tempo para o seu sonho passou. Estou velha demais, não dá mais tempo. Talvez você pense que eu não tenho condição financeira para realizar esse sonho. Isso é muito caro, é muito difícil. Talvez você só enxergue hoje na sua frente dificuldade, ainda mais vivendo como nós estamos vivendo, uma pandemia, restrições, desemprego, empresas fechando, salário reduzido. Talvez tudo que você consiga sentir seja medo, seja incerteza do que vai acontecer amanhã. Tantas coisas ruins acontecendo. Nossa, será que Deus vai se preocupar com o meu sonho? Tanta gente falecendo. Tanta família sofrendo. Tantas empresas fecharam e famílias ficaram sem provisão. E eu aqui pensando no meu sonho. Tanta gente com um problema tão sério e eu aqui pensando no meu sonho. E muitas vezes o inimigo usa até isso para nos acusar. Como você é egoísta. Fala sério. Olha a notícia. Olha o que está acontecendo no mundo. E quando você ora, você pede para Deus isso. Nossa, cai na real, filha. Cai na real, filho. Não é tempo de pedir sonho. Não é tempo de sonhar. É tempo de se compadecer. É. É tempo de orar. É. É tempo de pedir misericórdia pelas pessoas. É tempo de orar pelas famílias que perderam seus entes queridos. É tempo de orar pelas pessoas que estão com medo nos hospitais ou com medo nas suas casas. É tempo de orar pelo nosso país. É tempo de orar pelas injustiças. É tempo de orar para todas essas coisas. Mas sabe, gente, o mundo, ele não para porque existe uma pandemia. Tampouco o nosso Deus deixa de ter poder porque existe uma pandemia. Todos os dias o sol nasce e todas as noites as estrelas e a lua vêm enfeitar o céu. Pode haver uma baita tempestade, um dia, uma semana, um mês, um ano, não interessa. Você pode ficar sem enxergar o céu por quanto tempo for. O sol ainda nasce toda manhã. E as estrelas e a lua estão no céu todas as noites. Porque as coisas continuam a acontecer. As coisas não param. Então, você não pode parar de sonhar.
Você tem que se compadecer, sim, mas você tem que se agarrar no seu sonho, se agarrar na sua esperança. Você não pode parar de sonhar. As promessas de Deus não deixam de acontecer. A fidelidade de Deus continua existindo e ela é eterna. Os milagres acontecem todos os dias. Um dia após o outro. E aqui, nessa história de Ana e de Penina, a Penina, ela debochava de Ana, porque ela não podia ter filhos. Porque ela não dava filhos a Eucana. E o inimigo sabe exatamente em que ponto da ferida tocar. Ele sabe exatamente o que fazer para te fazer esmorecer. Ele é mestre em contar mentiras. E ele vai dizer para você que não é época de sonhar. Ele vai dizer para você, esse sonho morreu. É tarde, acabou, o mundo não é o mesmo. Nunca mais vai acontecer. Tudo que o inimigo quer é que você acredite que você tem um Deus que não tem poder. Tudo que o inimigo quer é que você acredite que as promessas de Deus, as alianças do Senhor, não irão se cumprir, que a sua vida não pode ser transformada. Você se conforma com isso? Se o inimigo disser para você, sua vida não pode mudar, é assim que ela vai terminar. Você se conforma com isso? Você se conforma com isso? Você se conforma com o inimigo dizendo para você, você não tem direito de sonhar? Você se conforma? Você se conforma com uma promessa, você quer uma promessa, mas a gente não tem que se conformar com o inimigo que diz acabou. A gente tem que acreditar. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra agora em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. 1 Samuel 1, 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se movia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Só até aqui. Então, Ana, ela está cansada. Ela chega naquele ponto, sabe? No final do poço. Naquele ponto
que Satanás cansou de dizer, não é para você, não é para você, não é para você, não é para você. E ela diz, basta, é para mim. E eu vou pedir para quem pode mudar a minha circunstância. E ela faz aqui um voto com Deus. Ela se prostra, ela clama, ela apresenta para Deus e ela faz um voto. Ela tem um grande sonho. Um grande sonho. E por isso ela faz um grande sacrifício. Deus tem te pedido alguma coisa? Deus tem pedido alguma coisa para você? Para sacrificar? Se Deus tem falado ao teu coração, não tema. Sacrifica. Obedece. Você precisa entregar. Você precisa confiar. Você tem um sonho? Sacrifica. Está na hora de dizer basta, sacrifica. Sacrifica. Entrega seu dia. Entrega o seu tempo para o Senhor, sacrifica, entrega seu dízimo, sua oferta. Você tem um sonho? Sacrifica, entrega a sua vida, entrega o seu eu, a sua independência e passe a ser dependente. Você quer mesmo, então sacrifica. Naamã, ele era um general do exército sírio, um homem poderoso, um homem de patente, um homem que estava acostumado à pompa, a ser bem recebido, a falar com os reis. Mas ele era leproso. E de repente, a serva da casa dele, uma menina, uma escrava, diz para ele que havia um homem que podia curá-lo. E aquele homem se arranca, ele anda cerca de 130, 140 quilômetros, alguns estudos dizem, para chegar até Eliseu. E quando ele chega, ele está esperando que Eliseu vá fazer algo grandioso. Uma cerimônia religiosa, sei lá, um ritual qualquer, que vai haver alguma pompa, alguma coisa, porque ele estava acostumado com isso. Esse era o mundo de Naamã. E aí, de repente, Eliseu manda o servo dele e diz, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. E ele falou, não acredito. Eu não acredito que eu vim até aqui para ouvir uma coisa dessas. E de repente ele vai lá, ele está tão desesperado pela cura, ele quer tanto aquela cura, que sabe o que ele faz? Ele entrega. Ele sacrifica. Ele sacrifica o quê? Ele sacrifica o orgulho dele. Ele sacrifica a independência dele. Ele sacrifica o conhecimento dele. Aquilo que para ele tinha que ser. Não valia nada. O que valia era a vontade de Deus. Aquele homem acostumado a ser bem recebido na corte real, em falar com o rei, a tudo muito cheio de pompa, de formalidade, está lá, tomando banho na frente dos outros. Ele teve que se despir, ele teve que sacrificar o orgulho dele. E ele foi curado. Entregou o orgulho. Olha só, quantas vezes a pessoa acha que quando a gente fala de sacrifício está falando só de dinheiro. Ele entregou o orgulho dele. Ele entregou a independência dele. Ele entregou o conhecimento de tudo que ele tinha para acreditar naquilo que aquele homem de Deus tinha para ele. E ele viveu a cura. Porque é isso que o sacrifício traz. O sacrifício traz a bênção. O sacrifício toca o coração de Deus. O sacrifício faz o Deus se mover a nosso favor. Em 1 Reis, no começo, diz assim que Davi já era velho. Davi já era velho e ele estava lá. E de repente chegam para ele e falam assim, Davi, seu filho Adonias tomou posse do trono. Como? Como que Adonias tomou posse do trono? O trono não é para ser dele. É, mas ele já se consagrou rei. Então,
Davi manda o sacerdote ungir a cabeça de Salomão e manda colocar Salomão no trono, porque Salomão é o rei. E assim é feito. Salomão é ungido, é colocado sobre o trono e é declarado rei de Israel. E a palavra de Deus diz que Salomão era jovem quando isso aconteceu. E no momento que Salomão tem, logo no comecinho desse reinado, ele manda sacrificar 1000 cabeças, 1000 reses. Às vezes, e eu vou te dizer, até eu mesmo, já cheguei a pensar assim, nossa, 1000 reses. Quanta gente, isso não podia alimentar, não é verdade? 1000 cabeças de gado. Mas é Deus. É Deus. Isso é amor. Isso é adoração. O meu melhor é para Deus. Deus não está aqui presente em carne e osso, mas isso não pode parar o meu amor. Isso não pode parar a minha adoração. Isso não pode parar o meu sacrifício. Eu tenho que adorar. Eu tenho que sacrificar. E Ele sacrifica. E Deus fica tão feliz que pergunta: o que você quer? Senhor, ele era jovem. E eu acho que ele devia pensar assim: meu Deus, como é que eu, tão jovem, tão sem experiência, como é que eu vou cuidar desse povo todo? Que coisa assustadora, reinar sobre todas essas vidas. Eu não tenho experiência, eu não tenho vida para isso. Ah, Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero servir bem. E Deus fica tão impressionado, tão apaixonado, que diz para ele: eu vou te dar sim. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza e vou te dar honra. Porque ele recebeu adoração. Porque sacrifício é adoração. Quantas pessoas? Jacó primeiro recebe de Esaú a primogenitura em troca de um prato de comida. Mais para frente ele engana o pai e recebe as bênçãos de primogenitura de Esaú. Aí ele foge e em Gênesis 20:10 diz que ele deita, usa uma pedra como travesseiro e sonha. E nesse sonho ele vê uma escada que vai do chão até o céu e os anjos sobem e descem e Deus está lá em cima. E quando ele acorda, ele fala: meu Deus, esse lugar é santo. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Esse lugar é santo. E ele vira para Deus e ele pede para Deus o seguinte: Senhor, cuida de mim, me guarda, me dê de comer, de beber, de vestir e me traz em vida à casa do meu pai e eu vou te dar o dízimo de tudo. Jacó sacrifica, ele toma uma posição: a partir daqui, Senhor, eu firmo uma aliança com o Senhor, eu vou sacrificar, eu vou te dar o dízimo de tudo que vier nas minhas mãos. E a palavra de Deus diz que ele prosperou, que ele foi feliz, ele voltou para a casa dos pais, porque Deus cumpre. Sacrifício não é dor. Sacrifício é bênção, sacrifício é vitória. Não é moeda de troca. A gente tem que perguntar para Deus: Senhor, que sacrifício o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu sacrifico para que o Senhor me conceda esse sonho? Foi necessário entregar o dízimo. E olha que engraçado. Porque Jacó era um homem ambicioso. Ele era tão ambicioso que ele deu um jeitinho de pegar a primogenitura lá com Esaú. Depois ele deu um jeitinho de receber as bênçãos do pai, porque ele era um homem ambicioso. E o que foi que ele entregou para Deus? Dízimo. Ele entregou o que ele queria. Ele entregou o que era importante. Ele entregou o que tinha valor.
Ele entregou o que ele queria. Provisão, prosperidade. A gente não faz sacrifício com o que a gente não quer. A gente não faz sacrifício com o que sobra. A gente sacrifica o que quer. O que é importante para nós, é isso que a gente sacrifica. Quando teve uma época que eu e a pastora Cândida, nós estávamos buscando mais clientes, e Deus já tinha tocado no meu coração. Faz um propósito comigo. Faz um propósito comigo. E eu falava para ela, Cã, vamos fazer um propósito? Deus está falando comigo que a gente tem que fazer um propósito. Para a gente ter mais 2 clientes. E eu falava com ela, vamos fazer um propósito? Aí passava um tempo, eu falava, Cã, Deus está falando comigo, a gente precisa fazer um propósito. E aí ela virou para mim e falou assim, tá bom, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, isso é você que decide. Aí ela falou assim, como? Eu falei assim, Deus tocou no meu coração que nós temos que fazer um propósito. Agora você ora para ver o que Deus vai falar com você. E ela falou, tá bom. E foi, eu acho que almoçar, e voltando do almoço, a gente estava cortando, e ela virou para mim e falou assim, Vi, Deus falou comigo. Eu falei, é? O que ele falou? Ele falou assim, que o primeiro pedido que a gente fechar desses 2 clientes, o lucro a gente vai dar para ele. Eu falei, ah, é? É. Aí, e quanto que a gente vai dar? Aí ela falou assim, tudo. Eu falei, como? Ela falou, tudo. Aí ela virou para mim e falou assim, ai, Vi, ele falou isso comigo, aí eu fiquei até negociando com ele. Deus, vamos fazer assim, Deus, eu vou te dar o dízimo disso. Não, mas o dízimo a gente já dá, né? Então tem que ser alguma coisa a mais. Deus, eu vou te dar 30%. Aí ela sentia que Deus não ficava satisfeito com essa resposta. Ah, então tá bom. Então só vou te dar 50%. Ah, Deus, então eu vou fazer isso. E até que ela disse assim, até vi que Deus falou assim para mim, não, você não está entendendo. Eu quero tudo. Todo o seu lucro. O seu primeiro pedido você vai pegar, vai pagar o gasto que você teve com o pedido. Todo o seu lucro você vai entregar. Aí ela virou para mim e falou assim, vamos fazer? Aí eu falei assim, eu vou pensar. Aí continuamos a cortar, passou um tempinho, eu falei assim, tá bom, vamos fazer. Aí ela falou, o quê? Eu falei, ué, o propósito, o sacrifício, vamos entregar tudo. A gente não tem o pedido mesmo, que diferença faz? Se a gente fechar, a gente entrega tudo. E aí, selamos aquilo, demos as mãos, oramos. Quando a gente terminou de orar, ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou ligar para esse colégio. As meninas estudaram nesse colégio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pegou, foi ligar para o colégio. Marcamos. Aí a moça, a dona da escola, a atendeu, nos recebeu no dia seguinte, às 7 da manhã. E é nosso cliente. Na mesma semana, um outro cliente que eu ficava ligando, perturbando, me mandou um e-mail. Nós fomos lá e nós vendemos. E nós entregamos aquilo que nós nos propusemos a fazer. E olha como Deus é maravilhoso. Nós estávamos, as duas, numa fase em que a gente precisava de dinheiro. E a gente ia entregar tudo. E a gente precisava. Mas olha só. Deus não está interessado no dinheiro. Deus está interessado no amor e na fidelidade. Porque os pedidos vieram, mas foram pedidos pequenos. 2 semanas, 3 semanas, eles mandaram um baita pedido. Porque Deus não queria o dinheiro. Deus sabia da nossa necessidade. Deus sabia do nosso coração. Aquele pedido foi um teste para ver se a gente ia cumprir aquilo que a gente tinha dito que ia cumprir. Sacrifício é vitória. Quando a gente honra um sacrifício com Deus, Deus honra infinitamente mais. O cliente é meu até hoje. Porque vale a pena sacrificar. Jó, Satanás vira para Deus e fala, esse teu filho te ama porque ele tem tudo.
E Deus vira para ele e fala, então tá bom, vai lá, mexe nele, mas não toca na vida dele. E tira de Jó os filhos, os bens, os servos, tira tudo, deixa ele doente. Ah, pastora, Jó não sacrificou nada. Jó sacrificou. Sabe o que Jó sacrificou? Quantos não teriam murmurado, feito o que a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre? Quantos não teriam murmurado? Quantos não teriam falado mal de Deus? Quantos não teriam posto a culpa nos outros? Quantos estariam reclamando o tempo inteiro? Ele sacrificou, sim. Ele continuou adorando. Ele não falou mal de Deus. Isso é sacrifício. No meio da batalha, do sofrimento, da perda, da doença, ele se manteve ali fiel. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é maravilhoso, Ele vai cuidar de mim. Jó sacrificou. Quantos não têm aquilo que desejam e já abrem a boca e começam a falar mal de Deus? Jó recebeu tudo em dobro. Dá para reparar, gente, como é que a balança aqui funciona diferente? Dá para reparar que a balança do sacrifício é muito menos pesada do que a balança da bênção? Que a gente sacrifica A e Deus dá para a gente o alfabeto inteiro? Isso é sacrifício. Sacrifício é o que eu e você temos que praticar na nossa vida, para vencer através do poder de Deus. Sacrifício é aquilo que todo cristão tem que praticar. Porque nós estamos aqui para viver de milagre em milagre. Milagre requer sacrifício. E não é sacrifício de qualquer coisa, é daquilo que você quer, é daquilo que você ama, é aquilo que é importante. Voltando para a história de Ana. Ana estava triste, desesperada, angustiada, não tinha um filho, ela chora, ela pede, ela faz o voto. Ela faz um sacrifício gigantesco. Você pode imaginar o que aquela mulher devia sentir para dizer assim: Senhor, se você me der um filho, eu vou te dar esse filho? Eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que isso deve ser a coisa mais difícil da face da terra. Você dá um filho, mesmo que seja para o Senhor. Você quer ele perto de você. Você quer apertar, você quer beijar, você quer cuidar, amar. E aquela mulher estava tão desesperada para ter aquele sonho atendido que ela fala: assim que ele desmamar, eu te dou. Olha só, gente. Ela estava pedindo um sonho por alguns anos. Imagina o tamanho dessa dor. Imagina a vontade tão desesperada de ter um filho. Que você estava disposto a ter isso só por alguns anos. E ela fez esse voto com Deus. Voto, no dicionário, diz assim: é um tipo de dever ou compromisso que você assume de modo voluntário. Você faz um voto de sacrifício porque você quer, que você assume, é uma promessa, é algo que você não volta atrás. Sacrifício é uma oferta feita a Deus, a uma divindade, é uma renúncia voluntária, é uma dedicação absoluta àquela coisa. Sacrifício é abrir mão de algo que tem valor. Sacrifício é abrir mão de algo que tem valor
para receber algo, para conquistar algo que tem muito, muito, muito mais valor. Isso é sacrifício. Não é trocar 6 por meia dúzia. É você entregar algo que tem valor, que tem importância, que custa, que dói, para receber algo infinitamente maior. Isso é sacrifício. Foi isso que fizeram e viveram um milagre. Por que então que é tão difícil sacrificar? Se nós estamos aprendendo que sacrificar é bênção. O sacrifício toca em Deus, porque quando eu sacrifico, dizendo eu te amo, eu estou dizendo eu acredito, eu estou dizendo eu confio, eu estou dizendo todas essas coisas para Deus. Quando eu sacrifico, eu estou dizendo minha vida está em tuas mãos. Eu estou dizendo eu dependo de ti, o controle está nas tuas mãos e não em mim. É isso que eu estou dizendo para Deus quando eu sacrifico. Essas pessoas sacrificaram orgulho, como Naamã, dinheiro, como Jacó. Essas pessoas sacrificaram, não murmuraram. Sacrificou o filho. Mas essas pessoas foram vitoriosas. Qual é o seu sonho? Se você tem um sonho, como Ana tinha, se você tem algo que queima dentro de você, se você tem algo que você sempre sonhou e não teve chance de conseguir, o tempo passou, não deu certo, por A ou por B, não interessa. Se está pulsando dentro do seu coração, está na hora de clamar, está na hora de dobrar o joelho, está na hora de perguntar para Deus: o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu sacrifique para que eu viva isso? Está na hora de viver o milagre. Está na hora de sair do simples. Venho na igreja, sento na cadeira, ouço, dizimo, oferto. Não, gente, está na hora de querer viver sobrenatural. Essas passagens na Bíblia, de pessoas que chegam no seu limite, e oferecem sacrifício, isso é ensinamento para mim e para você. Nós estamos vivendo a melhor época para sacrifício. Nós estamos em plena pandemia. Não tem quem não tenha sido tocado e não esteja sofrendo. O que você perdeu? Sacrifica. Qual é o teu sonho? Sacrifica. O que você quer? É um emprego? É uma empresa nova? É o crescimento novamente da tua empresa? Você quer um casamento? Você quer filhos? Você quer uma casa? O que você quer? Sacrifica. Conversa com Deus. Vai para o teu lugar secreto e pergunta para Ele o que eu faço. Senhor, fala comigo. Senhor, me direciona. O Senhor direcionou aquelas vidas. Por quê? Então o Senhor não vai me direcionar. Porque Ele vai. A fidelidade que Ele tinha antes é a fidelidade que Ele tem agora. Sacrificar é viver milagre. É Deus que tem que falar com você. É Deus que tem que tocar no teu coração e dizer a você: eu quero que você sacrifique isso. Mas eu espero, eu oro ao Senhor para que essa palavra de hoje tenha quebrado as barreiras que existem em cima dessa palavra sacrifício. Sacrifício não é dor. Sacrifício não é algo terrível. Sacrifício não é passar necessidade. Sacrifício é adoração. Sacrifício é mover o coração de Deus. Sacrifício é bênção. Milagres requerem entregas.
Se você quer um milagre, entrega. Quebra isso em nome de Jesus e entrega. Eu quero um milagre. Eu vou entregar. Deus, fala comigo, Deus, porque eu vou viver esse milagre. Não tenha medo. Que você tome essa palavra para você. Sacrifício é bênção. Sacrifício é vitória, é adoração, é amor, é ensinamento de coisa grande. Quem sacrifica vive coisa grande. Quem sacrifica experimenta coisa grande. E isso é para você. Isso não é para um ou para outro, é para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar. E vamos nesta adoração pedir a Deus que nos direcione. Qual é o sacrifício, Deus? Espírito de Deus, traz ao coração do teu povo. Qual o sonho eles devem, Senhor, buscar? Que eles busquem tua face, Deus, que o Senhor os direcione. Aquilo que é a tua vontade, Senhor, ensina o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que dificultava o teu povo de se entregar, agora caia por terra. Fala com eles, Deus. Para que eles possam entregar, sacrificar a Ti aquilo que é da Tua vontade. Direciona, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles vivam o sobrenatural. Para que eles experimentem a Tua mão poderosa. Porque o Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor que abençoou Naamã, que abençoou Ana, que abençoou Salomão, que abençoou aquela viúva pobre, que me abençoou. Tu és este Deus, Tu és este que se move em meio ao nosso clamor e a nossa entrega, a nossa confiança. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és fogo que refina, consuma-me em Ti. Tu és fogo que refina, consuma-me em Ti. Você